Prontinho, pode começar. Bom, boa tarde a todos, né? Vamos dar início a mais um módulo, né? Mais uma aula. Quer dizer, vamos começar esse módulo, né? Nas normas técnicas da questão da enfermagem do trabalho, né? Que é uma coisa super importante, né? Da área de vocês, né? Lá vocês vão ver como se portar, né? Basicamente, né? Como ser um profissional melhor, né? E como poder dar continuidade nesse serviço tão essencial, né? Da prestação do serviço em questão humanamente falando, né? Que a enfermagem é isso, né? Ela humaniza muita coisa, né? Então, vamos dar início a essa aula, né? Essa matéria maravilhosa aí. Serão 3 encontros e esse é o primeiro. Bom, vou capturar vocês só um momento. Ok. Olivia, só me responde se você consegue ver os slides, por gentileza. Sim, só um minutinho, está carregando. Ok. Consigo ver, sim, perfeitamente. Então, essa é a matéria, né? Legislação e normas técnicas da enfermagem do trabalho. A gente vai ver um pouquinho, né? O começo, a introdução, como é que foi feita, como é que surgiu, né? Basicamente, o serviço de enfermagem, né? Não com esse nome, mas a gente vê que em todas, na época do registro humano que se tem história aí, né? Teve, né? Esse serviço prestado, né? De cuidado ao próximo, né? Que se assemelhava a médicos da época, vamos falar assim, né? Essa benevolência ao próximo, né, de você cuidar, ofertar os melhores, né, os melhores cuidados para com o enfermo ali. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, ver isso, né, como que foi nos diferentes períodos da história ali, né, em diferentes países, Grécia, Roma, né, na Pérsia, aquele pessoal lá do Oriente Médio, né, como isso desenrolou, né, vamos ver um pouquinho da história da enfermagem no Brasil, né, e atividade física, né, atitude física, na verdade, né, atitude física falando no comportamental, né, do profissional dessa área, né, como que ele tem que se portar fisicamente, né, vocês podem pesquisar diversos livros, né, diversos autores que falam que o corpo fala, e fala mesmo, né, então, para você trabalhar com isso, né, para você servir ao próximo, né? Vamos falar assim, né? Quesito de enfermagem, né? Você é esperado do profissional uma certa postura. Então, como diz, o corpo fala, né? E vamos ver a nuance disso aí, né? Então, vamos lá e vamos passar por deveres e obrigações, né? Regidos pelo conselho, né? Da classe também, o Corém e tudo mais. Então, essa é a nossa primeira aula. A introdução, ó. Pode-se considerar que a enfermagem sempre esteve voltada para atender as necessidades de assistência e saúde da sociedade, tal qual a gente está falando, sempre teve mesmo, pessoal. Sempre teve aquele profissional ali, né, vamos falar assim, aqueles atendentes, aquela parteira, né, lá da época da minha avó, né, cirurgiões barbeiros, né, vamos falar assim, aquele pessoal direcionado para as questões humanísticas ali, né, para a questão do cuidado do próximo ali. Então, ela originou-se do desejo de manter as pessoas saudáveis, assim como proporcionar conforto, cuidado e confiança, né? Confiança, pessoal, que a gente vai ver muito e falar na postura corporal. Por quê? A atitude física ali, a postura corporal, a conduta, indica muitas vezes isso, né? Confiança. Ó, é um profissional bem alinhado, um profissional bem articulado, né? É um pessoal, né? É um profissional que a gente tende a confiar mais, né? Não, tá ok, né? Eu estou bem entregue aos cuidados do enfermeiro ou da enfermeira. Bom, a enfermagem como profissão é a única da medida que se dedica humanista. As reações dos pacientes e as suas famílias frente aos problemas reais e potenciais. E a gente vai ver também, pessoal, que é o que justamente que a gente está falando aqui, né? Requer do profissional ali um certo zelo, né? Um certo trato, uma certa articulação. Por quê? Muitas das vezes, vocês vão ter que saber separar ou não, às vezes não dá para separar o profissional do pessoal, né? No que tange ali a gente, né, penso eu, né? Eu não sou profissional da área da saúde, não sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Mas penso eu no que tange ali a proximidade com o paciente, né? Ao mesmo tempo que você
está cuidando do paciente ali, do enfermo, né? Você tem que saber separar isso para, como se diz, eu tenho uma cunhada que é enfermeira também, não é do Brasil não, mas para vocês saberem separar isso, né? Eu falo no que tange, assim, efetivamente, né? Às vezes não separa, mas por quê? Porque sofre muito, né? Então tem que saber controlar isso aí, né? Tem que saber fazer essa cadência desses sentimentos aí, principalmente, né? Você torce pela pessoa, né? Você busca melhora para a pessoa, proporciona o máximo que você pode, né? Tal qual a introdução traz para a gente aqui, conforto, cuidado, confiança, um bem-estar, proporciona tudo aquilo ali, né? Mas de repente, numa eventualidade da vida aí, né? Houve uma piora no quadro do enfermo e tudo mais, e o enfermo partiu, né? Como é que você vai, né, pôr a cabeça no lugar e falar, nossa, eu cuidei dessa pessoa, né? Eu fiz o meu melhor, né? Mas eu poderia ter feito assim, assado, né? A gente sempre, por mais que a gente faz o melhor da gente, a gente tem sempre, né, muitas das vezes, um senso de autocrítica, né? Em função até de buscar melhor, né? De estar sempre aprimorando. Mas a gente, né, principalmente, vou falar como profissional da área da segurança do trabalho, mas a gente tem que procurar, às vezes, não ser mais blindado nessa questão, sabe? Ser um pouco mais frio, né? Fazer o que está dentro do nosso alcance ali, mas, às vezes, muitas vezes, cadenciar os sentimentos, né? Ainda mais o pessoal da área da saúde, que é uma coisa grave, né? Uma coisa séria. Você vai dar uma notícia, como é que você vai dar a notícia? Quando você não tem que dar aquela notícia, como é que você faz para contornar aquela notícia, né? Então, tudo isso é pesado, é medido, né? Como se diz, são máscaras, né, que o profissional vai pegando, né, vão pegando o gerenciamento da coisa, né, e gerenciando suas emoções, né, por assim dizer. Então, vamos lá. Bom, conceitos, pessoal. Saúde é um estado de complemento, bem-estar físico, mental e social, né, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Não é mais por óbvio, pessoal, né? A gente pode estar muito bem de saúde, mas isso aqui é a tríade. Sem uma dessas três aqui, o físico, né? O mental que interfere no físico, o social, né? A gente vê que o tripé nosso aqui da saúde já não tem jeito, né? Então, faltou saúde num desses quesitos aqui, né? Já não está bem de saúde, por assim dizer. O físico, né? Afeta no mental, né? E vice-versa. Mais o mental afeta no físico ali, que é o reflexo de tudo. Mas se o social não estiver bem, né, a coisa toda desanda. O mental não fica bem, por consequência, o físico também não fica bem. Doença é um processo anormal no qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuindo ou prejudicando em uma ou mais dimensões, né? Tudo isso advindo aqui, pessoal, vamos falar aqui da tríade aqui, né? Da falta de cadenciamento, a falta de balanceamento dentro desses três aqui. Bom, não me apresentei, pessoal, né? Desculpe minha correria aqui. Meu nome é Frank, sou engenheiro de segurança do trabalho, né? E qualquer dúvida, estou à disposição para vocês entrarem, conversarem comigo, né? Responder a dúvida de vocês, tudo mais, né? Desculpa a correria aí, mas é isso. Então vamos dar andamento aí. Bom, necessidades humanas básicas, pessoal. E quem não tem as suas necessidades básicas humanas ali? Então, hoje eu trouxe para a gente essas necessidades humanas aí, né? Então vamos a elas. Necessidades fisiológicas, ó. As básicas: oxigênio, hidratação, nutrição, temperatura, excreção, repouso, né, etc. Mas foi satisfeitas essas necessidades, passamos a nos preocupar com outras coisas. E leva para cá, essa patrolada do final do ano. Necessidades de segurança. No mundo conturbado em que vivemos, procuramos fugir dos perigos, né, buscando abrigo, segurança, proteção, né? São uma das necessidades humanas também. A busca da religião de uma crença deve ser colocada neste nível da hierarquia. Por quê, pessoal? É inerente ao ser humano, né? Desde que mundo é mundo, né? Desde que mundo é mundo e a gente tem registro da história humana, né? Sempre se acreditou em alguma coisa, né? Que, como diz, é o que faz bem e muitas vezes ajuda a nortear a caminhada do ser humano, né? Enquanto ser vivente na Terra. Necessidades sociais, né? O ser humano precisa amar e pertencer, né?
o ser humano tem necessidade de ser amado, querido pelos outros, né? E ser aceito por outros. Nós queremos nos sentir necessários e outras pessoas nos grupos de pessoas. Então, e é isso. Necessidade de status, né? O estímulo. O ser humano busca ser competente, alcançar objetivos, obter aprovação e ganhar reconhecimento, né? Ou seja, o ser humano quer ser reconhecido da sociedade em si, né? Pelo que ele faz, né? Pelo que ele é, por quem ele é, né? Sua profissão, você faz o quê? Eu sou isso, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, é uma das necessidades também, né? Entre aspas aqui, o status, né? Assim, a sua realização profissional, né? A gente pode colocar aqui. Ou ainda vou fazer de novo as correções. O Elvis, ele tá dando muito problema, Júlia. Tudo que o Wendel me passou para corrigir hoje, eu já tinha corrigido ontem. Você tá salvando? Sim. Então, vamos lá. Necessidade de autorrealização. O ser humano busca a sua realização como pessoa e demonstração prática da realização permitida e alavancada de seu potencial único, né? Então, tem essa necessidade também, né, de autorrealização, da gente conseguir, né, os objetivos, os sonhos da gente, ó. Profissionais da área da saúde preocupam-se com essas necessidades básicas, sejam proporcionadas aos pacientes que buscam assistência. Por óbvio, né, pessoal? A gente, como profissional da área da saúde, né, quer ofertar, né, o melhor de nós, né, por assim dizer. O melhor conforto, a melhor prestação do serviço, a melhor saúde, o bem-estar que a gente pode proporcionar ao enfermo ali. Assistência à saúde da história. Aqui a gente vai ver um pouquinho, pessoal, do que a gente comentou aí no começo, né? Como que surgiu nos registros históricos aí, né? A função, vamos falar assim, entre aspas também, dos cuidadores, né? Dos enfermeiros de hoje, né? Dos modernos que a gente conhece hoje, né? Sempre teve presente na história, pessoal, aquela pessoa ali que proporcionou certo cuidado, né? Nos tempos da minha avó aí, parteira, né? Tudo mais, esse pessoal aí. Então, em diferentes épocas, né? Vamos falar assim, períodos pré-cristão, ó. Neste período, as doenças eram tidas como um castigo de Deus e resultavam no poder do demônio, né? Tudo era assim, né, pessoal? A gente pode pegar em todas as culturas aí, se não rolasse um sacrifício para aplacar a ira dos deuses aí, se não rolasse um cortar de cabeças aí, né? Se não rolasse os rituais aí, nada ia para frente, né? Vamos falar assim. Então, né, a gente vê de relatos antigos aí essas formas também, né? Essas formas aí de tratativa com relação a enfermagem, né, com relação ao cuidado próximo ali, né, mas o uso de ervas, né, tal como os índios usam até hoje, tal como esse pessoal mateiro, vamos falar assim, tem o conhecimento, sempre rolou, né, eles sempre souberam, né, das ervas ali, mas vamos passar por isso aí, ó. Por isso, sacerdote ou feiticeiros acumulavam funções de médicos e enfermeiros, né, engraçado falar isso, a gente vê na história aí, né, todo o contexto histórico sempre foi isso, pessoal, né? De rituais, né? Essa coisa de bem, de mal, né? E por aí vai. O tratamento consistia em aplacar divindades, afastando os maus espíritos por meio de sacrifício, né? De lá, os incas, astecas, né? Cortava a cabeça do pessoal e deixava rolar, né? Usava-se massagens, banho de água fria ou quentes. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas, né? Então, a gente vê que é bem recorrente isso aí, né? Coisa típica, né? Coisa dos nossos ancestrais aí, do nosso avô, tetravô, né? Quinta-avô aí afora, né? Todos, né, têm um pouco desse conhecimento da planta certa, né? Do manusear, do chá disso, daquilo, né, que faz um determinado função no organismo ali, né, no organismo ali. Então, todos detêm um pouco desse conhecimento aí, né, vamos falar assim. Antigamente não era diferente. Egito, ó. Os egípcios deixaram alguns documentos sobre medicina conhecida em sua época. As receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas da ritação de fórmulas religiosas. Pratica-se o hipnotismo, interpretação de sonhos e por aí vai, né? O que a gente tem falado até agora na história das civilizações aí, ó. Pessoal,
Vocês podem notar, né, da nossa primeira aula para as demais, né, as outras duas, que, assim, a apostila é muito condensada. Eu sempre procuro falar isso em cada disciplina que eu pego. Às vezes é muita coisa, né? Então, o que que eu faço? Eu faço um resumo daquilo ali, né? Para ficar mais palatável, vamos falar assim, né? Para ficar mais fácil de descer aquilo, né? A matéria e tudo mais. Procuro resumir e colocar figuras, né, para ficar uma coisa mais interessante, não ficar muito texto, né? Então, peço que vocês estudem das duas formas, leiam a apostila, né, e depois leiam o meu material aqui, os slides. Vocês vão ver que é a mesma coisa, o assunto é o mesmo, né? Porém, meu material aqui às vezes está muito mais resumido, né? Tem uns slides que ajudam a fazer link com as coisas, né? Essas correlações que estão na apostila e assim, tem as figuras, né, que ajudam a elucidar mais os textos. Então, procurei, né, achar na internet que todos têm fonte, pessoal, de como é que era, né, nos anais da história, vamos falar assim, né? Aqui na época do Egito, né, ver figuras e tudo mais, nos seus hierógrafos, né, seus desenhos ali, como é que era transmitido o conhecimento, né, o que se fazia, o que não se fazia. Então, tá tudo aí gravado na história. E tem a fonte, viu, pessoal? Se quiserem ver na íntegra depois, fiquem à vontade. Na Índia, documentos do século VI, né, antes de Cristo, nos dizem que os hindus conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, fáscios, vasos linfáticos, né, etc. E é uma coisa comum, pessoal, principalmente esse pessoal da Índia, ali, né, mais do Oriente, da Pérsia, o que que atrasava muito o desenvolvimento desse pessoal? Que eles eram muito contra como é que é a palavra? Eles eram muito contra você denegrir um corpo, né? Vamos falar assim, você dissecar um corpo, você estudar o corpo humano, né? Era considerado uma blasfêmia você saber, né, o que tem por dentro do corpo mesmo, né? Você chegar a abrir uma pessoa, você chegar a fazer o estudo na íntegra, né, do corpo humano. Então, tem muitos filmes que retratam isso, né? E o filme que eu deixo de dica para vocês verem aí, como é que foi, né? Como é que era na época da Idade Média, ou como é que era naquele período da Pérsia ali, né? Oriente Médio, o físico, né? Apesar, chama o físico o filme, apesar de ser uma ficção, né? Mas retrata bem, né? O tanto que era mal visto quem fazia, quem realizava tal prática, né? A ciência só começou a evoluir, né? E melhorar depois que foi para a prática, pessoal, depois que foi para o campo prático ali, chegar a abrir uma pessoa, né? Fazer os estudos do que tem ali dentro do corpo da pessoa, como que funciona, é assim, assado, né? Então, é nesse sentido. Uh, a Índia, né? O brahmanismo fez decair a medicina, a enfermagem, pelo exagero de respeito ao corpo humano, que a gente tem falado até agora, né, que a gente acabou de comentar. Proibia a dissecação de cadáveres, derramamento de sangue, as doenças eram consideradas castigo. Então, esse filme, pessoal, retrata bem, né, a blasfemiedade, né, vamos falar assim, se é que essa palavra existe, de poder, né, abrir um corpo humano, né, que era considerado um desrespeito isso aí. Então, né, mais fotos de época, todos com suas fontes aqui, pessoal, vocês podem ver que era mais assim, era oração, né, basicamente o que a gente tem dos curandeiros, vamos falar assim de hoje, né, as benzedeiras aí, né, os benzedeiros. Era erva, né, e fé, né, basicamente isso. Assíria e Babilônia. Entre os assírios e babilônios existiam penalidades para médicos incompetentes, tais como amputação das mãos, indenização, etc. A medicina era baseada na magia. Acreditava-se que 7 demônios eram causadores das doenças, os sacerdotes médicos vendiam talismãs e orações, né? E a gente vê que era isso, pessoal, que a gente tem falado até agora, que era fé, né, e ramo de ramo ali de planta e tudo mais. Então, os cuidados antigamente era bem isso. Nos documentos assírios babilônicos não há menção de hospitais, nem de enfermeiros. Conheciam a lepra e a sua cura dependia de milagres de Deus. E por aí vai. Mais uma foto também, pessoal, para ilustrar, né? Todas com fonte.
Bom, a China. Os doentes chineses eram cuidados por sacerdotes. As doenças eram classificadas da seguinte maneira: benigna, médias e graves. Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias que correspondiam aos graus da doença, né? Os templos eram rodeados de plantas medicinais. A gente vê que até hoje, pessoal, né? Se depender aí de uma reza, de alguma coisa assim, tem aquele pessoal que vai te direcionar ali, ó. Você faz um chá disso, daquilo, né? Os chineses conheciam algumas doenças, varíola, sífilis, tratamento. Uh, Anemias indicavam ferro e fígado, doenças de pele aplicavam arsênio. Anestesia era o ópio, né, porque não tinha anestesia propriamente dita, né, da derivação da planta ali e tudo mais, né, quando não era o ópio ali também, né, o ópio para quem não conhece, é aquela derivação da droga propriamente dita, né, do ópio, que é a folha ali, né, quando não era o ópio, era o álcool, né, também era usado, então por aí vai. A cirurgia não evolui devido à proibição da dissecação dos cadáveres. Vocês podem ver que é uma coisa assim, presentes em várias culturas, né, eu não posso, né, não podiam naquela época blasfemar um cadáver, né, não poderia dissecar, não poderia abrir, né, então a medicina evoluiu, né, deu um grande passo depois que né, começou a se abrir os cadáveres, enfim, né, começou a se estudar a fundo ali o corpo humano. Então a figura também, né, com a ilustração disso aí, no estudo do corpo. Japão. Os japoneses aprovaram e estimularam a eutanásia, né, a medicina era fetichista, né, uma coisa mais voltada para o lado até sexual, e a única terapêutica era o uso de águas termais, né, e termais e ervas, né, como teve sempre presente na cultura aí, né, do mundo milenar. Na Grécia, a medicina era antiga e estava ligada à mitologia, com Apolo, né, como deus da saúde. Os sacerdotes médicos interpretavam os sonhos e aplicavam tratamentos como banhos, massagens e dietas. O respeito pelo corpo atrasou os estudos anatômicos, né? O que a gente tem falado aí em todas as partes aí, né, dos tempos antigos, não era comum, né? Era proibido, não se fazia isso, pessoal, não se abriam corpos, né? Não tinham-se um entendimento maior, né, do funcionamento, né, do mecanismo do corpo humano ali. Então, né, o pessoal não fazia, não, ficava por conta de erva e reza. Uh, Hipócrates revolucionou a medicina ao afastar as explicações místicas, né, observando pacientes, diagnosticando doenças e aplicando tratamento como massagens, ginásticas e ervas medicinais, considerado aí o pai da medicina. Olha mais uma fotinha aí, né, para a gente não passar em branco daquele tempo, né, vou falar assim uma pintura. Roma. A medicina não teve prestígio em Roma, durante muito tempo era exercida por escravos ou estrangeiros. Ó. O desenvolvimento da medicina dos romanos sofreu influência do povo grego. Então, vocês podem ver assim, muito perto ali, né, muito perto assim, nos continentes, o continente só ali, né, então sofreu influência de vários lugares, né, as culturas foram se mesclando ali, né, e normalmente o que se fazia num lugar se fazia em outro também, né. Por exemplo, esse respeito, né, toda esse dogma, né, em volta da dissecação, né, que era uma blasfêmia, que era proibido, né, então, normalmente o que se fazia num lugar, né, se fazia em outro. O exemplo também, pessoal, as figuras aí. Se Hipócrates foi considerado o pai da medicina, a gente teve a mãe da medicina também, né, por assim falar, né, a pessoa que a gente vai ver agora, né, que ajudou, né, a introduzir a enfermagem, né, tal qual a gente conhece hoje, a enfermagem moderna, né, de mais excelência, para chegar até onde chegou hoje. Então, Florence Nightingale, né, essa italiana, né, filha de inglês, durante a Guerra da Crimeia, né, mais uma, liderou enfermeiras como
Melhorou enfermeiros em escutar, né, reduzindo a mortalidade. Olha para vocês verem, pessoal, né, como é que às vezes prática simples, né, a gente não estava lá, a gente não sabe, né, né, como é que foi como é que foi, né, de fato, na realização aqui, né, mas dá para se ter uma ideia, de 40% para 2% é muita coisa, pessoal, né, então a gente vê, assim, que às vezes não tinha noção de asepsia nenhuma, tá, isso aí fazia tudo quanto é jeito, né, não tinha os devidos higienização que precisava ter durante um procedimento, né, então, para conseguir chegar nisso aqui, né, de 40% para 2% é uma coisa assombrosa, né? A gente lê aqui e fala, nossa, né, reduzir a mortalidade de 40% para 2%, né? Isso aí a gente vai ver também pelo histórico como é que era de como é que era a Europa ali, né, no seu quesito higiene ali, a gente vê que nunca teve, pessoal, né? Eu falo isso com propriedade porque eu já vi, né? O pessoal é até culturalmente deles lá, né? Então, o banho lá, né? A gente é muito limpinho perto deles, né? Isso pelo menos a gente tem orgulho de falar. É um pessoal que realmente não preza, né? Agora está mais moderno, mas é um pessoal que, até hoje, pessoal, lá na Europa, o pessoal, né, não queria falar assim, não, mas o pessoal lá não tem essa mesma acuricidade, né, vamos falar assim, higiênica da gente, tá? Eles não escovam muito os dentes, eles não tomam banho com frequência, lá é muito comum, né, às vezes passar o dia sem tomar banho, né, coisa que é impensável para a gente. Agora, isso no mundo moderno. Agora, vocês pensem aí na época da Revolução Industrial, no século XIX, né? Idade média, para vocês verem que a precariedade tomava conta, né? Então, para se chegar de 40% para 2%, né? No mínimo ali, né? Uma higienização mais séria, uma esterilização de algum procedimento ali, né? Alguma sepsia mais relevante aconteceu. Então, não foi por acaso isso aqui, pessoal. Após a guerra, né, mesmo debilitada, fundou uma escola de enfermagem, né, em 1859, estabelecendo disciplina rigorosa e levando a enfermagem a uma profissão qualificada. Morreu em 1910, deixando um legado que transformou a enfermagem em uma prática institucionalizada e profissional. Então, antes dessa Florence Nightingale aqui, pessoal, o pessoal lá não servia, não seguia as práticas, né, vamos falar assim, da higienização, né, o pessoal não tinha muita asepsia nos cuidados ali. Então a gente, né, é notório isso aqui, né, 40% para 2%, né? Então a gente vê que a gente pode considerar a Florência aqui a mãe da enfermagem, né, moderna. Enfermagem no Brasil, pessoal. Enfermagem no Brasil surgiu no período colonial, né, com serviço básico prestado em grande parte por escravos a domicílio. As casas de misericórdia, né, tá, até hoje a gente conhece aí as Santas Casas da Vida, iniciadas em 1543 em Santos, tiveram um papel fundamental. Aí destacam-se, né, figuras nobres, o Padre Anchieta, Frei Fabiano, né, pessoal que deu mais essa atenção aí para os doentes, né, século XVIII, enfim. Em 1822, José Bonifácio, né, José Bonifácio é aquele lá da época do Brasil Império, né, José Bonifácio de Andrade e Silva, né, foi um dos tutores de Dom Pedro II, né, com a partida do Dom Pedro I para a Europa, enfim, né, só um pouco de história aí. Implementou medidas de proteção à maternidade, a primeira sala de partos foi criada. A gente vê assim, ó, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi fundada em 1832, né, vê que é antigo, né, pelo menos essa parte aí da, da saúde, né, a gente vê que é bem antiga. Formando a primeira parteira, Madame Durek, né. Entre os poucos nomes de destaque no período imperial, sobressai Ana Nery. Então, vamos ver, né, importância da figura da Ana Nery aí. Nasceu em 1814 na Bahia, viúva aos 30 anos, né, viu seus filhos e irmãos partindo para a Guerra do Paraguai, né, e falou, não, vou ajudar, né. Foi voluntária, né, como enfermeira. Após 5 anos retornou ao Brasil, foi homenageada com medalhas e pensão do governo imperial. Seu nome foi dado à primeira escola de enfermagem no Brasil, né.
Então, figura importante aí, Ana Nery. Ética profissional, pessoal. A gente começa já a entrar no, de fato, né, o que os senhores aí, né, vão, né, vão participar, né, vão atuar no dia a dia de vocês aí, ó. A ética profissional, um conjunto de normas que orientam o comportamento do profissional na sua área de atuação. Na enfermagem, ela guia o cumprimento dos deveres em relação a pacientes, colegas e demais profissionais. O enfermeiro executa prescrições médicas, mas é responsável por seus atos. E não é, né, pessoal? A gente fala assim, né? Ética vem do berço, né? Mas a gente tem que ter ética para tudo, pessoal, né? A gente tem coisas que tem que pesar o momento antes de tomar atitude, antes de falar alguma coisa, se deve falar, né? Tem que analisar, tem que refletir, pensar 10, 20, 30 vezes, né? Muitas vezes dá com o nosso silêncio, né? E assim, e saber cadenciar, né? Gerenciar realmente as situações, né? E muitas das vezes, né? Mais que isso, contornar as situações. Por quê, pessoal? Vocês vão até falar com mais propriedade do que eu, né? Nesse quesito aí da área da saúde. Muitas vezes o paciente ele já está abalado, já está com algum trauma, né, da própria doença em si, né, já tá fragilizado, né, então cabe a vocês aí proporcionar saúde, bem-estar e conforto a melhor possível de vocês, né, do melhor esforço de vocês ali, né. Muitas das vezes, a gente vai falar isso mais na frente, que vocês vão ter que servir de ouvinte, né, às vezes o paciente quer desabafar, quer falar alguma coisa, né, então vocês vão ter como se diz, né, ser quase que o divã ali do paciente, escutar, saber ouvir, né, e saber até guardar um segredo, né, a gente vai ver isso também, né, saber, enfim, né, saber cadenciar esse conjunto de informações, de sentimentos, né, e saber lidar com isso, né, do melhor possível de vocês aí. O enfermeiro executa prescrições médicas, mas é responsável por seus atos. O estudo da ética é essencial para a formação, preparando o profissional para uma conduta adequada, abrangendo os aspectos físicos, psicológicos e morais. Uh, atitude física, né? Postura corporal, que a gente comentou aí no começo, né? Tem alguns livros, se eu não me engano, eu acho que chama-se O Corpo Fala, e fala mesmo, pessoal. O jeito que você articula, né, a serenidade com que você demonstra o postural ali, a serenidade com que você anda, né, os movimentos, tudo mais, isso tudo, pessoal, a gente acha que não, mas é analisado pelo paciente sim, né. Às vezes ele vê aquela enfermeira na paz de Deus, tranquilinha ali, fala, não, aquela ali, né, é calma, aquela ali eu vou poder contar alguma coisa, aquela ali eu vou poder me abrir, né? Agora, tem muitos lugares, muitas enfermeiras, a gente não generaliza, né, mas que mal olha para a cara do paciente, responde o sim e não, já vira as costas, né, e tchau, né? Então, entra nessa questão aí postural, pessoal. Então, quanto mais vocês transmitirem serenidade, né? Quanto mais vocês transmitirem uma postura harmoniosa, vamos falar assim, mais vocês vão passar confiança, né? A receptividade com que o paciente, né? O enfermo ali, confia em vocês. Então, é nesse sentido que a postura traz para a gente. Vamos ver aí, então, o que a postura traz para a gente dessa conjunta aí, ó. Postura corporal. Ela compreende um conjunto de boas maneiras, tais como ficar de pé, distribuindo de forma elegante a sua posição corpórea, caminhar com desenvoltura, passos lentos e gradativos, né? Não é aquela coisa correndo, tal qual a gente comentou, né? Peguei o prontuário ali, assim, assim, assado, né? Faz isso, tchau, obrigado. Então, né? Procurar ser mais atencioso, né? Procurar sanar as dúvidas na medida do possível, né? Quando não for possível dar mais informações, né? Mais na frente o médico vai falar com você e tudo mais, né? Mas ser agradável, pessoal. Né? Conforme a gente falou, às vezes o paciente já chega ali com algum trauma, né? Tem que lidar com um momento de doença, uma coisa tão difícil, então, né? Quanto mais postural, quanto mais ético, quanto mais profissionais vocês forem, né? Melhor vocês, né? Vão ser mais marcantes e serão mais requisitados, né? Serão, assim, destaque, por assim falar, por assim dizer. Caminhar com desenvoltura, né?
passos lentos e gradativos, subir e descer escadas, né, mantendo uma posição certa, evitando inclinar-se para frente ou subir, modos e gestos apropriados. Os gestos são também uma forma de comunicação, né, o que a gente comentou aí, vocês podem olhar na internet que tem esse livro, acho que tem até PDF gratuito, o corpo fala, né, e fala mesmo, vocês podem observar para vocês verem. Apresentação pessoal, né, higiene corporal, uniforme limpo, discreto, enfim. Quanto ao modo de falar, o tom da voz, falar com delicadeza, moderação, um tom de voz suave e uma linguagem correta. Quanto ao modo de tratar as pessoas, o profissional de saúde trabalha em colaboração, né? Executa as recomendações ao médico e da enfermeira. Devendo se integrar a elas, a todos os colegas que trabalham para alcançar o propósito, né? O paciente e a sua saúde, tratando com respeito e consideração. Silêncio. Isso que eu achei importante, pessoal. É o que a gente comentou, tem hora que a gente, né, tem hora que a gente, aí eu me incluo também, né, outra área, mas acho que isso é para tudo, é para a vida da gente, né, que o silêncio fala pela gente, então, às vezes a gente ficar calado, né, ou pelo menos pensar antes de falar, é o melhor que a gente tem a fazer, ó. Silêncio. Não se compreende a atenção. A reflexão, não se compreende a atenção, a reflexão, a observação e silêncio. O silêncio não é exigido para impedir a conversa, e sim para garantir mais vantagens dispositivas. Então, vamos ver, né, algumas vantagens que a postura traz para a gente do silêncio aqui, ó. O silêncio torna o ambiente de trabalho seguro e tranquilo, inspirando mais confiança ao doente. O silêncio ensina a falar. Quando se fala pouco, pensa-se mais no que vai falar. Então, né, muitas das vezes o silêncio, né, fala por si só, já é a resposta, né? O silêncio favorece a discrição e a guarda do segredo profissional, e com isso o doente sente-se mais à vontade. Discrição, o conceito aqui, tá, a postura traz para a gente, é reserva de prudência em palavras e atos. O profissional de saúde tem necessidade de discrição mais que outros profissionais, porque trabalha com seres doentes, sujeito a muitas fraquezas e que cedem facilmente às necessidades de desabafar. O que a gente já comentou, pessoal, às vezes o paciente, o enfermo, ele já está fragilizado, né, pelaquela situação que ele está passando, muitas das vezes situações inesperadas, né, ninguém fala assim, vou ficar doente, né, e pronto, decide ficar doente, mas muitas das vezes chega ali numa situação crítica, né, ruim, né, então tem que saber, né, conversar com o enfermo ali, com o paciente, né, saber, né, como diz, saber se portar, né, conforme a gente falou, né, a gente viu no começo da apostila na tríade da saúde, né, o que influencia, mental, físico e social, né, então, os três, né, são determinantes para a doença ali, um age no outro, né, então, sem um deles ali, né, você já viu, a doença já se instala. Vocês podem ver, né, observar aí que nas casas de repouso ainda, vamos falar assim, nos asilos, né, o pessoal, os idosos são muito carentes, né, então, às vezes o idoso está na casa de repouso ali, né, não recebe visita do seu familiar, né, e tudo mais, né, então, isso ajuda a agravar, né, a saúde, a debilidade do paciente ali, né, então, por isso que é muito importante, pessoal, a conversa, né, ter essa abertura para os pacientes, para os enfermos, não falar assim, né, e ainda mais para os idosos que a gente comentou aí, né, que a gente está falando. Então, ajuda muito, né, principalmente na saúde social ali, e mental. Até agora, tudo bem, pessoal? Lívia, tá ok? Tá tranquilo? Posso dar Sim, continuidade? professor, pode continuar. Continuo vendo seu Ok, slide e te ouvindo bem. obrigado. Bom, o que fazer? Ó? Cumpra suas promessas da parte dos profissionais, pessoal. Cumpra suas promessas, né? Mantenha seus planos, fale com as pessoas e não delas, né? Admita seus erros. Isso aqui, pessoal, é uma série assim, de dicas, né, que a apostila traz para a gente, né? De profissionais que querem, né, e vão atuar nessa área, né? Quesito aí de ética, pessoal. Então, o que fazer, ó? Não faça observações, né, depreciativas a respeito de pessoas ausentes, não fale negativamente dos concorrentes, né?
Não fale em público sobre os desacordos com sua família, seu chefe, seus amigos, enfim, né? Explique as coisas de forma aberta e honesta, não mantenha nada secreto, né? Não adie decisões desagradáveis, reprimidas ou má notícias, seja afável, breve e direto, né? Se vocês tiverem dúvida quanto ao que fazer em determinadas situações, faça as seguintes perguntas, né? O que a gente, normalmente, essas autoanálises, né? Que a gente faz. Quais são os efeitos que estou causando nessa pessoa? Quais são os efeitos que essa pessoa está causando em mim? Eu contaria isso à minha família, aos meus amigos, né? Então, uma série de reflexões que a gente tem que, né? A gente tem que estar munido aí, a gente tem que pensar, né? Pensar para agir, né? Antes de tomar a decisão. Aptidões emocionais, ó. Identificar e rotular sentimentos, expressar sentimentos, avaliar a intensidade dos sentimentos, lidar com sentimentos, né? Adiar a satisfação, né? Ou seja, o que a gente comentou, pessoal, no começo aqui da aula. Esse profissional, pessoal, da área da saúde, é um pessoal que tem que estar com, principalmente, o psicológico, emocional muito em dia, pessoal, porque vocês pensem, reflitam comigo aqui, né, às vezes vocês vão dar todo o suporte ali, né, ficar todo o tempo com aquele paciente, né, que muitas das vezes, no final do dia, vocês têm que saber que, às vezes, no final do dia, ou no outro dia, não vai mais estar ali, né, às vezes ele vai ter tido alguma complicação, né, e vai ter, como diz, ter passado, né, feito a passagem e tudo mais, né, ter falecido, e como é que vocês vão, né, lidar com isso, né? Pô, tava cuidando do paciente assim, assim, assado, peguei um certo, né, um certo carinho por ele, né, eu fiz uma certa amizade, agora ele não está aqui, então, é o tempo inteiro, pessoal, que vocês da área da saúde vai ter que ficar gerenciando isso aí, né, às vezes é mais complicado, é mais difícil, mas são as aptidões emocionais, né, inerente à profissão, né, inerente ao que vocês escolheram para a vida de vocês, então, né, cabeça no lugar, né, antes de tudo. Aptidões cognitivas. Falar consigo mesmo, ter um diálogo interno, como uma forma de enfrentar um assunto ou reforçar o próprio comportamento. Ler e interpretar indícios sociais, né, reconhecer influências sociais sobre comportamentos, enfim, etc. Usar etapas para resolver problemas e tomar decisões, controlar impulsos, prever consequências. Compreender as perspectivas dos outros, né, compreender as normas e comportamentos, adequado ou não, autoconsciência, e por aí vai. Aptidões comportamentais. Vocês veem que, né, veja o postural dessa cuidadora, dessa enfermeira aqui, né, aquele sorrisão, né, com seu paciente ali, com o idoso, né, ou seja, né, o senhor aqui, muitas vezes, poderia estar chateado com N coisas, né? Mas só para ela abrir esse sorriso, demonstrar essa afabilidade aqui, né, já ganhou o dia dele aqui, né? Às vezes ele até esquece do que tem, né? Da doença. Então, é nesse sentido, pessoal, né? Postural, o corpo fala. Não verbais, comunicar-se, contato ocular, expressão facial, tom de voz, gestos, assim por diante. Verbais, fazer pedidos claros, responder eficientemente à crítica, resistir a influências negativas, ouvir os outros, etc. Atitude moral, a aplicação dos princípios éticos na vida profissional. Implica o uso da liberdade, vontade, ciência das possibilidades, enfim, o que fazer? Compromete-se em dar o melhor de si em qualquer situação, dedicando com amor tudo que faz. Isso é para todas as áreas, pessoal, não tão somente, né, enfermagem, mas enfermagem, né, a gente fala aí que recebe um destaque especial. Por quê, né? Por N motivos, um deles é pelo qual a gente falou, né, dar com vidas, né, dar com o ser humano ali não é fácil, a gente sabe que não é, ainda mais na questão da enfermidade ali, né, e saber que você pode tratar de dia, né, e às vezes de noite ele não vai estar ali, né, no próximo plantão, né, seu próximo turno ali, no outro dia, né, ele já foi. Então, tem que saber cadenciar e gerenciar isso muito bem, pessoal. Mudar não é fácil, não é mesmo? A mudança é essencial para o progresso, embora não seja fácil. Enquanto alguns temem alterá-la, acreditando que serão melhores, enquanto
acreditando que se melhorar estraga, outros defendem que há sempre espaço para aperfeiçoamento. E há mesmo, pessoal, eu sou dos que falam isso, né, dos que defendem isso. Não se acomodar, né, então, quando achar que tá bom, né, vocês podem procurar que sempre cabe a melhoria, né, sempre cabe o melhor aí. O processo de mudança é contínuo, indispensável para o crescimento, e é mesmo, né, exigindo esforço, metas claras e coragem para enfrentar desafios. Muitos desistem diante das dificuldades, seja pelo medo de desconhecido, pela pior inicial ou pelo sacrifício envolvido. Porque é difícil, né, pessoal? É difícil mudar qualquer coisa na vida da gente, né? Então, é, às vezes quando não está dando certo, né, quando não vai do jeito que a gente quer, né, então a gente deve fazer essa autorreflexão, né, de mudança. Então, é o primeiro passo, pessoal, para melhora mesmo, né? É a mudança. Muitos desistem das dificuldades, seja pelo medo do desconhecido, pela pior inicial ou pelo sacrifício envolvido. No entanto, mudar de forma consciente, direcionada, é fundamental para a evolução pessoal e profissional, e é mesmo, pessoal. Então, a gente, né, como diz o Raul Seixas aí, a gente tem que ser metamorfose ambulante, tem que ser mesmo, pessoal, tem que, ó, procurar mudança, procurar dar o melhor da gente, né, nesse sentido aí de sempre, né, buscar mudança, ser mudança e fazer o melhor. O medo desconhecido. É preciso coragem para mudar. Há pessoas que se arrepiam quando ouvem pronunciar a palavra mudança. É impossível a qualquer ser humano progredir sem enfrentar os desafios numa jornada rumo ao progresso. Existem pessoas que estão sempre fugindo dos problemas, achando que são capazes de se esconder ao mesmo tempo, safar-se do medo. É segurança do desconhecido. Não há como descobrir coisas novas, mais eficientes, sem viver situações de descobertas e desafios. Ou seja, pessoal, caiu, levanta, né? A vida é assim, caiu, levanta, né? Agora tá um modismo aí, né? Do que eu tô vendo nas redes sociais aí. Primeiro a gente começa, né? Depois melhora. E é isso aí, pessoal, né? É exatamente isso aí. O importante é começar a melhorar e tá sempre, né? No intuito aí da mudança. Código de ética, né, dos profissionais de enfermagem. A enfermagem envolve conhecimentos científicos, técnicos e éticos, né, aplicados ao atendimento de indivíduos, famílias e comunidades. Aprimoramento ético dos profissionais ocorre por meio de consciência coletiva e dos compromissos sociais, né. O código aborda princípios, direitos e deveres e proibições, assegurando assistências seguras e acessíveis à população. Baseia-se na Declaração dos Direitos Universais. Agora, pessoal, né, conforme a gente comentou aí no começo, a gente vai ver um pouquinho dos direitos e deveres, né, com relação aos profissionais da área da enfermagem, né, o que eu posso fazer, o que é um direito, o que é um dever, né, uma coisa mais assim, né, é sim, não, sim, não, mas isso é só o começo, pessoal, da aula, né, e o começo é mais assim, né, até a gente ver de fato mesmo, né, alguma coisa mais sólida na matéria, mas é isso aí. Princípios fundamentais. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da população. Atuamos na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde com autonomia ética. Os profissionais integram a equipe da saúde, defendendo políticas públicas que garantam acesso universal e assistência integral. Respeitam a vida, a dignidade, os direitos humanos, né, e assim por diante. É o que a gente comentou. Vamos ver isso aí, ó, das relações profissionais, né? Agora, umas coisas mais embasadas na lei aqui, tá, pessoal? Direitos e deveres mesmo na íntegra. Direitos, artigo 1º, exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo pressupostos, princípios legais, éticos e direitos humanos, né? Assim por diante. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, culturais, que dão sustentação à sua prática profissional. Artigo 3º, apoiar iniciativas que visam o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos e interesses da categoria, né? Artigo 4º, obter desagravo público por ofensa ou atinge a profissão, por meio de Conselho Regional de Enfermagem. No caso da enfermagem é o COREN, né? Responsabilidade e deveres, artigo 5º.
exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, enfim, artigo 6, ó, fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, né? Comunicar ao Corene, que a gente comentou, conselho da classe aqui, e aos órgãos competentes, fatos que infringem dispositivos legais, que possam prejudicar o exercício da profissão, e assim por diante. Proibições, ó. Promover e ser conveniente com injúria, calúnia, difamação, membros da equipe de enfermagem. Agora, pessoal, essa questão aí de assédio moral, a gente vê muito isso, né? Eu falo isso nas NS, né? Que é o que eu tenho mais domínio, né? Nas normas regulamentadoras do trabalho aí, né? Principalmente a NR1, né? Já mudaram várias partes dos textos bases ali, né? Então, essa questão de discriminação, essa questão de assédio moral, sexual, tá vindo com força aí, pessoal. E é para todos os códigos de ética, né? Para todas as profissões aí, né? Então, é uma tendência isso aí, tá? Artigo 9. Praticar ou ser conveniente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato. Seção 1, das relações com pessoas, famílias e coletividades, direitos. Artigo 10, recusar executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica e ética, né, legal, ou seja, tem meu direito, né, então, se não é da minha alçada, né, não tem que fazer, pessoal, e não faça mesmo, né, costumo falar que a gente vê muito, né, a gente vê muito não, é comum, né, até a NR1, né, que sofreu atualização aí, disposições gerais, que é o famoso direito de recusa. Na área da segurança, se eu não sinto segurança para exercer determinada atividade ali, falar, ó, não estou seguro, na meu ver, aquela atividade não está segura, eu sou amparado por lei, tá, pessoal? E que segue o mesmo princípio, meu direito de recusa. Então, eu tenho o direito de não executar a atividade pela qual estou sendo, né, pela qual tem que fazer, né, tem que dar conta dela. Se eu não estou vendo que não tem segurança, né, se eu não estou seguro na realização dessa atividade. E que é a mesma coisa que traz para a gente esse artigo 10, ó, recusar atividade que não seja de sua competência, né, no caso aqui é competência, mas a gente pode traçar o mesmo paralelo aí. Artigo 11, ó, ter acesso às informações relacionadas a pessoas, família ou atividade necessária ao exercício da profissão. Exercício profissional, aliás. Responsabilidades e deveres. Artigo 12. Assegurar a pessoa, né, família, coletividade, assistência de enfermagem, livre de danos decorrentes e de imperícia, negligência ou imprudência, né? Então, é isso, pessoal. Artigo 13, ó. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética, legal e assim por diante. Artigo 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. Artigo 5º. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Artigo 16. Garantir a continuidade de assistência de enfermagem em condições que ofereçam a segurança. Artigo 17. Prestar adequadas informações às pessoas, famílias e coletividade. Artigo 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa de ser representante legal. Artigo 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital. Artigo 20. A gente vê assim, que agora é a parte técnica da coisa, né? Seus direitos e deveres ali, né? No que tange enfermagem. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento de pessoas, famílias e coletividade a respeito dos direitos, riscos e benefícios. Artigo 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Lembrando, pessoal, as diferenças aqui, né, um é fazer de mais, outro é fazer de menos, né, e o outro é não fazer nada. Questão imperícia, negligência e imprudência. Artigo 22, né, disponibilizar seus esforços profissionais à comunidade em caso de emergência, epidemia e catástrofe. Artigo 23, encaminhar a pessoa, família ou coletividade ao serviço de defesa do cidadão. Artigo 24, respeitar no exercício da profissão as normas relativas à prevenção do meio ambiente e denunciar os órgãos competentes as formas de poluição, autorização que comprometam a saúde da vida.
E vocês sabem, pessoal, a título de curiosidade, aí, se vocês quiserem responder, qual norma regulamentadora da saúde aí, vocês têm a noção? Essa parte da segurança do trabalho? Pois então, a norma que vocês vão trabalhar aí também é NR32, né? Que vai falar ali dos materiais perfluorocortantes, né? Como é que é o descarte, o manuseio, enfim, né? Artigo 25. Registrar no prontuário do paciente informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Proibições. Agora já entra as proibições. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. Artigo 27. Executar ou participar de assistência à saúde sem o consentimento da pessoa e de seu representante legal. Artigo 28. Provocar aborto ou cooperar em práticas destinadas a interromper a gestação. Artigo 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, né? Igual aquela enfermeira famosa aí, né? Que ajudava, como dizia ela, a ajudar os pacientes a alcançar o trampolim do outro lado, né? Que foi responsável por muitas, né? Por muitas mortes aí, diga-se de passagem. Artigo 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga, sem certificar a possibilidade de riscos. Então, mais que conhecimentos técnicos, pessoal, vocês têm que ter, né? Ética, né? Enfim, um conjunto de habilidades, né? Inerentes à profissão aí, pessoal. Artigo 31. Prescrever medicamentos e praticar atos cirúrgicos, exceto nos casos previstos na legislação vigente. Artigo 32. Executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Artigo 26. Prestar serviço por sua natureza. Artigo 34. Provocar, cooperar, ser conveniente ou omisso em qualquer forma de violência. Registrar informações parciais e inverídicas sobre assistência prestada. Seção 2. Das relações com os trabalhadores da enfermagem. Artigo 36. Participar da prática multiprofissional interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Artigo 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional. Tem sua seção aqui também, pessoal. Mas eu não vou ler para não ficar cansativo, tá? Responsabilidades e deveres ainda, ó. Responsabilidade por falta cometida em suas atividades profissionais. Artigo 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos. Artigo 40. Proporcionar contra a falta cometida durante o exercício profissional. Artigo 41. Prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Proibições, ó. Assinar as ações de enfermagem que não executou, por óbvio, né, pessoal? Colaborar direto ou indiretamente com os profissionais de saúde no descumprimento da legislação referente ao transplante de órgãos. Seção 3, dos direitos. Agora é seção 3, ó. Artigo 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quando impedido de cumprir o presente código, né? Enfim. Associar-se, exercer o cargo e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Requerer em tempo hábil informações acerca de a respeito de normas e convenções. Requerer ao Conselho de Enfermagem ocorrer medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensas sofridas no exercício da profissão. Ainda sobre responsabilidades e deveres, ó. 48, artigo. Cumprir e fazer preceitos éticos e legais. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos, do presente código, enfim. Artigo 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão do cargo. Artigo 51. Cumprir no prazo estabelecido, enfim. Colaborar com a fiscalização do exercício da profissão.
Artigo 53, manter os seus dados cadastrais atualizados. 54, apoiar o número de categorias de inscrição no Conselho. 55, facilitar e intervir na participação dos profissionais de enfermagem, enfim. Proibições também. Pessoal, não vou ler muito na íntegra não, para não ficar cansativo, tá? A gente vai só fazer passar um pouco por cima aqui, né, só para dar uma contextualizada. 56, executar e determinar a execução de atos contrários no Código de Ética. 58, realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio, comportamento, a finalidade para a qual foram instituídos, enfim. 59, negar ou omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional, enfim. Seção 4, direitos. Artigo 60, participar de movimentos de defesa de dignidade profissional. 61, suspender suas atividades individual ou coletiva. 62, receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, complexidade e ações e responsabilidade de exercício profissional. Artigo 66, desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados. Artigo 64, recusar-se desenvolver atividades profissionais na falta de material, equipamento de proteção individual, coletiva, definido na legislação específica. NR 32, pessoal, diga-se de passagem, que fala que é a norma regulamentadora da saúde. Artigo 65, formar e participar da comissão de ética, instituição pública ou privada onde trabalha, bem como comissões interdisciplinares. Artigo 66, exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional. Artigo 67, ser informado sobre políticas da instituição e de serviço de enfermagem. Está acabando, pessoal. Artigo 68, registrar no prontuário e outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidado da pessoa. Ainda sobre responsabilidades e deveres, né? Artigo 69, estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais. Artigo 60, estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovadas na instância deliberativa da instituição. Artigo 71, incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado. 72, registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Proibições, né? Artigo 73, trabalhar, colaborar ou cumpliciar com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios das normas que regulam o exercício da profissão. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando de ocorrência desleal. 75. Permitir que seu nome conste no quadro do pessoal do hospital. Casa de saúde, unidade sanitária, clínica, escola, enfim. Sem nele exercer as funções de enfermagem pressupostas. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família, coletividade, além do que é devido, né, como forma de garantias, assistência de enfermagem, enfim. 77, usar de qualquer mecanismo de pressão, suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. 78, utilizar de forma abusiva o poder que lhe confere a posição, o cargo, enfim. 79, apropriar-se de dinheiro, valor, bem imóvel, público ou particular que tenha posse em razão do cargo. 80, delegar suas atividades privativas a outros membros da equipe de enfermagem ou saúde, enfim, que não seja enfermeira. Capítulo 2, está acabando, pessoal. Vamos falar um pouquinho do sigilo agora. Ó. Artigo 81.
Abster-se de revelar informações confidenciais que tenham conhecimento em razão do seu exercício profissional, pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Muitas coisas aqui, pessoal, né? Vocês sabem, tá, como diz, é chovendo molhado, mas eles colocam justamente para ficar claro, né? Até onde o profissional pode ir, né? As coisas aqui são óbvias. Responsabilidades e deveres, artigo 82, ó. Manter segredo sobre fatos sigilosos que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional. Inciso primeiro, permanece o dever mesmo quando o fato seja conhecido por público em caso de falecimento da pessoa envolvida. Inciso segundo, atividade multiprofissional. O fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário a prestação de assistência, enfim. Ainda sobre as proibições, ó. Artigo 84, franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação de assistência. Enfim, artigo 85, divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos que formam que os envolvidos possam ser identificados, né? Ou seja, ética, né, pessoal? Sigilo, né? Se não é para falar, se não é para falar, não vai falar, né? Se não, sigilo. Capítulo 3, né? Do ensino, da pesquisa, da produção técnico-científica, ainda sobre os direitos. Está acabando, pessoal. Artigo 86. Realizar, participar da atividade de ensino de pesquisa, respeitadas as normas ético-legais. 87. Ter conhecimento acerca do ensino da pesquisa a serem desenvolvidos, com as pessoas sob responsabilidade. Enfim, artigo 88. Ter reconhecido por sua autoria ou participação da produção técnico-científica. Ainda sobre as responsabilidades e deveres, 89, atentar às normas vigentes para a pesquisa. 90, interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e integridade da pessoa. 91, respeitar os princípios de honestidade e fidedignidade, né? Bem como os direitos autorais do processo de pesquisa. 92, disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica. 93, promover a defesa e o respeito aos principais éticos legais da profissão, aos princípios éticos legais da profissão. Proibições, ó. Artigo 94, realizar ou participar de atividade de ensino, pesquisa, né, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano desenvolvidos. Artigo 95, eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários. 96, sobrepor os interesses da ciência ao interesse da segurança da pessoa, família ou coletividade. 97, falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los com fins diferentes dos pré-determinados. Publicar trabalhos com elementos que identificam o sujeito, participante do estudo, sem autorização. Mas no âmbito acadêmico, pessoal. 99, divulgar ou publicar em seu nome, produção técnico-científica, com instrumentos de organização formal no qual não tenha participado. Artigo 100. Utilizar sem referência do autor ou sem a autorização expressa, dados, informações, opiniões, etc. 101. Apropriar-se, né? Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas das quais tenha participado como coautor ou não implantadas em serviços de instituições sem concordância ou concessão do autor. Os plágios da vida aí, pessoal. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar em seu nome como autor ou coautor de obra técnico-científica. Enfim, pessoal, a aula de hoje foi essa, né? Aqui fica meu muito obrigado. Se vocês quiserem fazer algum comentário, né? Quiser falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, né? Quiser complementar com alguma coisa, a palavra está aberta, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Então é isso, pessoal. Agradeço pela aula de hoje, né? E só mais uma vez reiterar, né? Sobre o que eu já falei das aulas aqui, né?
leiam a apostila, né, e leiam os slides. Por quê? Muita coisa está resumida ali, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então, de maneira que vocês, lendo a apostila, né, e tendo acesso aos slides também, né, ambos se complementam, né, e ajudam a difundir o conhecimento aí, tá bom? Ajudam vocês a pegarem mais o conhecimento, a reter mais informação. Então, fica meu muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Bom carnaval a todos aí. Tchauzinho, professor. Excelente aula. Eu que agradeço. Bom final de semana a todos aí.